A última hipótese que nós precisamos estudar de emancipação é a emancipação judicial. E o primeiro caso que eu gostaria de falar para vocês da possibilidade de emancipação judicial se dá exatamente quando ocorre o dissenso, né, a falta de acordo dos pais para a emancipação convencional. Lembra que eu disse que na convencional os genitores, os dois, devem fazer essa concordância, devem manifestar essa vontade concordante? Mas se um deles não concorda, se um deles entende que aquele menor não está apto para receber essa emancipação, aí neste caso, havendo essa divergência, eles têm que necessariamente buscar o recurso judicial, porque só o juiz vai poder suprir ou decidir qual o entendimento ali adequado para aquele caso. Então, havendo a discordância, necessariamente deve-se fazer a emancipação judicial, tá? Bom, quando ocorre, né, a emancipação judicial? Ocorre quando o menor está sob tutela de alguém, diante da ausência dos pais vivos ou quando eles perderam o poder familiar. Então, quando é fora o caso do dissenso dos pais, quando é que a gente vai usar a emancipação judicial? Quando aquele menor já não tem os pais, porque os pais faleceram, ou porque eles perderam o poder familiar, e quando isso acontece, a criança é colocada sob tutela de alguma pessoa capaz, de algum adulto, né? Então, alguém se responsabiliza por aquele menor. E aí, então, nestes casos, é possível que a gente busque a emancipação judicial para que antes da maioridade, antes de chegar aos 18 anos, aquele menor possa, então, se tornar apto para a prática dos atos da vida civil. Isso pode se dar pelo pedido do próprio tutor ou pelo pedido a uma jurisprudência, uma doutrina que entende que o próprio pedido desse relativamente incapaz também é possível, tá? Então, ele vai e pede para que o juiz o reconheça emancipado. Aí outro detalhe importante, essa emancipação, por óbvio, né, também não é automática, né? É necessária a sentença judicial. Então, ninguém pode emancipar o menor, salvo os pais de maneira convencional, ou então o juiz. Neste caso, o tutor não pode, como os pais, fazer isso de maneira convencional. Ainda que o tutor entenda que aquele menor já está apto para a prática dos atos, ele deve requerer ao juiz que o juiz assim o declare. O tutor não é como o pai que pode convencionalmente fazer a emancipação num cartório, por meio do registro da emancipação do menor. Tudo bem? Bom, e a emancipação, nós ainda temos que ver a emancipação legal, né? Os casos em que a própria lei, o próprio legislador prevê a emancipação. Então, são situações em que o próprio ato daquele menor, daquela pessoa menor, o próprio comportamento dele induz a necessidade de emancipação dele. Vamos ver como que isso se dá e quais são esses casos. Emancipação legal, então, ocorre a presunção implícita de amadurecimento do menor. Por exemplo, né, se a pessoa constitui uma empresa, passa ali a ter renda própria, se ele está apto para adquirir essa liberdade financeira, esse poder que ele tem para gerir a própria vida econômica dele, se entende que ele implicitamente, né, já demonstra esse amadurecimento. Então, pela simples prática deste ato, a lei já entende que ele então já está apto para exercer todo e qualquer ato da vida civil. Então, automaticamente ele já estaria emancipado, ou seja, pela força da lei, né? Então, essa emancipação é automática, diferentemente das outras, né? Diante da ocorrência de qualquer causa descrita no rol taxativo do artigo 5º
parágrafo único do Código Civil. Nós lemos o primeiro inciso e não lemos a sequência, porque a sequência tratava exatamente dessas causas de emancipação legal. Olha só, então as outras hipóteses são pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior, pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. São essas as situações que eu li agora que vão ensejar a emancipação legal. A primeira situação, né, quando a gente pensa na situação do casamento, um detalhe que a gente deve observar. O casamento em si, o ato, né, completo de casar, é ato que vai tornar a pessoa emancipada. Mas, para que haja o casamento, os pais devem proferir o consentimento. Então, se a pessoa tem entre 16 e 18 anos e você vai lá fazer os proclamas do casamento, necessariamente os genitores terão de efetuar essa autorização para que aquele menor se case. Tão logo ele se case, tão logo se efetive esse ato, aí sim ele se torna emancipado automaticamente pelo Instituto do Casamento, por essa celebração do casamento, tá? Uma segunda hipótese, pelo exercício de emprego público efetivo. Essa hipótese, ela é quase que posta em desuso, porque por mais que o legislador permita, né, e entenda que assim é possível, geralmente os empregos públicos, os concursos públicos, eles trazem uma limitação de idade, né? Então, geralmente, a partir dos 18 anos, você pode prestar aquele concurso público, né? Então, raramente se chegaria na prática a efetivar essa situação. A terceira situação, pela colação de grau em curso de ensino superior. Prestem bem atenção. O legislador diz em colação de grau em ensino superior. Então, a gente estaria tratando de alguém entre 16 e 18 anos que colasse grau. Não é que ele ingressou no ensino superior, é que ele colou o grau, ou seja, ele terminou o curso. Então, também é uma hipótese muitíssimo rara, só em situações nas quais a gente tem pessoas, né, com um QI altíssimo que pede uma autorização judicial, inclusive, para frequentar um curso superior ele teria que ter aí 13 anos, 15 anos, né, e, enfim, para ele colar grau, terminar o curso antes dos 18 anos. Então, uma hipótese muito remota, né? Mas, de fato, se alguém conseguir isso, rarissimamente, ele estaria autorizado a ser emancipado pela nossa legislação. Pelo estabelecimento civil ou comercial, já falei para vocês, né? Pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Então, é importante, nessas duas últimas hipóteses, que o menor já consiga se manter sozinho em decorrência desse trabalho que ele efetua, né? Que ele faz. Importante que vocês não se esqueçam, que vocês se lembrem que a emancipação ela é irrevogável.